mais um vídeo do Dezembro da Felicidade e mais uma vez tô aqui pra falar de Deus, porque dois assuntos queimaram no meu coraçãozinho pra falar com vocês sobre ele. O primeiro já saiu, vou deixar aqui, e o outro é o de agora. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. Antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e não vou me enrolar hoje porque eu queria tentar ser breve no vídeo de hoje, porque todos os meus vídeos de conversa eu falo 20 minutos. De Deus, então, meu Deus. Quando eu pensei com Deus, quando eu senti dele, que ele queria que eu falasse mais dele no canal, dois assuntos queimaram no meu coração. O primeiro foi contar pra vocês que eu tinha me afastado, eu já contei, tá aqui. E o segundo é esse, que é pra contar pra vocês sobre os nãos que Deus me deu nesse ano. E não foram poucos. E por quê? Porque os nãos de Deus falam muito também sobre quem Ele é, sobre o que é ser cristão. E são testemunhos muito bons, porque pensa, a gente sempre escuta histórias incríveis de gente que, sei lá, ganhou a vida e entregou pra Deus e muitas coisas maravilhosas. Só que tem outras formas de Deus mostrar o amor dele por nós também, além de só nos dar coisas boas. Há muitos anos atrás, quando eu nem era cristã mesmo, não tinha me convertido verdadeiramente, eu via Deus como Papai Noel. E muita gente vê Deus como Papai Noel, um cara que tá lá no céu, que quando você precisa aqui de um dinheirinho, você pede pra ele, precisa de um carro novo, pede pra ele, precisa de um namorado, você pede pra ele. Só que Deus não é Papai Noel, gente. Deus, ele não quer dar só pra gente. Ele quer muito dar as coisas pra gente. Porque ele fez o mundo pra gente, ele quer que a gente seja feliz aqui, que a gente viva bem. Mas ele quer muito que a gente tenha um relacionamento de verdade com ele. E ele não quer que a gente se afaste, ele não quer que a gente entregue a vida pra outras coisas. Ele quer a gente só pra ele. Só pra ele. E por isso, às vezes, a gente leva uns nãos. E não só por isso também, por vários outros. Porque Deus tem o melhor dos planos para nossa vida, o melhor. Não existe caminho melhor do que o caminho que Deus quer para nossa vida. Não existe. Tem os caminhos mais fáceis e é sobre isso que eu vou falar hoje. Entregar a sua vida para Deus, verdadeiramente, é quando a gente percebe que tem muitas coisas acontecendo na nossa vida e que a gente gostaria de entregar tudo pra Deus. Por exemplo, tenho duas opções, ou vou viajar ou vou começar um emprego novo. Eu quero fazer aquilo que Deus quer pra mim. E daí eu vou entregar isso pra Ele. E a resposta que Deus der, eu vou fazer. É tipo isso. Só que conforme a gente vai tendo um relacionamento com Deus, a gente vai ouvindo Deus melhor, a gente vai entendendo melhor as respostas pra Ele. Tem gente que escuta a voz de Deus, tem gente que sente, tem gente que os dois, tem gente que vê outras coisas, mas quando você tá pertinho com ele, o Espírito Santo fala e a gente escuta. Às vezes a gente finge que a gente não escuta, mas a gente ouve, a gente sabe. Eu tenho várias formas muito boas de saber que Deus quer falar comigo e isso só chegou em mim, eu só tenho essa certeza hoje por conta do meu relacionamento com ele. Porque quando você tem uma amiga e você tem muita confiança nela, vocês vivem muito tempo juntas, vocês conversam, de longe você sabe o que uma tá pensando. E é tipo isso com Deus. Quanto mais você conversa, quanto mais você se entrega, mais você se relaciona, mais você entende o que Deus quer e o que Deus não quer. É fácil. Esse ano eu recebi vários nãos de Deus. E eu queria falar sobre isso com vocês, porque não teve nenhum não que eu recebi de Deus que hoje eu não entendo e não agradeço. Não tem nenhum. Todos eu entendo que foram certos, que foram perfeitos, e eu agradeço por todos esses nãos. Por quê, gente? Porque Deus é fantástico e Ele sabe que a gente é difícil. Então, por exemplo, eu tive vários nãos no quesito relacionamento esse ano. Várias vezes em que eu conheci caras que eu pensei, meu marido é ele. E daí Deus foi e falou, Vitória, pelo meu amor, não é ele não. E daí ele puxava meu tapete, eu caía de cara no chão. E daí eu ficava mal, eu chorava, eu falava, não acredito, eu tinha certeza. E passava 2 semanas, eu já tava assim, nossa Deus, você é top. Você é top, olha o livramento, olha o livramento. Aconteceu muitas vezes isso, muitas vezes. E não só nesse âmbito, no âmbito de faculdade, no âmbito aqui do canal, no âmbito da minha família, meu relacionamento com a minha família, no âmbito de amigos, em todos os lugares Deus nos dá não. Mas Deus só dá não pra quem Ele ama. Tem uma passagem da Bíblia, que eu não me lembro agora qual é, mas eu lembro muito forte na minha cabeça de um culto que eu fui, que foi sobre essa passagem. Deus podar a gente ou Deus cortar o tronco.
Então a gente tem que entender que Deus poda a gente pra gente viver melhor com Ele, pra gente entender melhor o nosso caminho, pra gente entregar as coisas e ter o melhor da vida, melhor do que Deus tem pra gente. Deus poda mesmo, porque às vezes a gente tá insistindo numa coisa que só vai dar coisa ruim lá na frente, que agora parece lindo, parece gostoso, parece perfeito, daqui a alguns meses ia ser uma coisa terrível na nossa vida. E Deus não quer que a gente passe por coisas que não são nossas. Todas as coisas ruins que a gente passa, ou são frutos da vontade permissiva de Deus, que é quando Deus deixa a gente sofrer um pouquinho pra gente aprender, ou porque são coisas que a gente realmente precisa passar, porque Deus quer ensinar alguma coisa, entende? Então, quando Deus poda a gente, o podamento, esse não que a gente fica recebendo de Deus, que a gente não aguenta mais, é poda, é porque Deus tá mostrando pra gente que Ele ama a gente e é no não que Ele mostra. Depois Ele agrada, depois Ele manda umas coisas boas, porque sempre Deus tem dessas, repara. Deus ama tirar da gente pra dar uma coisa muito melhor depois, muito melhor. Então eu creio que eu estou passando por tal coisa, porque lá na frente Deus vai me dar uma coisa melhor, eu vou entender, eu vou sentir que tava tudo errado, essas coisas que eu tava passando aqui realmente tinha que passar, e depois a gente vai se construir e se fortalecer melhor nessa relação que a gente tem, sabe? Eu e ele e eu. Eu acredito muito nisso. E eu tenho certeza que você aí que tá assistindo esse vídeo, você tá passando por uma coisa difícil, você tem alguma coisa aí na sua vida que você fala, Deus, por que o Senhor só me dá não? E eu te digo, não é pra você às vezes. Às vezes não é pra ser agora, às vezes é depois, às vezes realmente não é seu, às vezes sei lá, sabe? E daí, eu estou fazendo um negócio de, quando vocês estiverem assistindo vai ter acabado, mas eu tô fazendo um negócio que chama Cuidando do Coração. São 21 dias de jejum e oração na Bíblia. E tem uma parte aqui que a gente fala sobre mansidão, que é a forma que Jesus tinha de lidar com tudo. Jesus ficou em silêncio na cruz, depois dele ter pedido pra Deus, se ele pudesse, tivesse afastado o cálice, Jesus aceitou tudo em silêncio. E não é porque ele estava com medo, gente, não, é porque ele estava sendo manso, porque ele sabia que aquilo era o plano de Deus, ele sabia que tinha uma coisa muito maior envolvida. E por isso ele aceitou e ele foi, entendeu? E mansidão é sobre isso. É sobre a gente aceitar, entender, confiar, entregar, entendeu? É tipo isso, é tipo, eu gosto muito disso aqui, Deus, mas eu te amo mais. Então eu tô te dando. Esse livro, gente, eu acho que não tem aí no mundo pra vocês comprarem, porque é da igreja, mas enfim. Tem 3 formas da gente se firmar nessa coisa aí da mansidão. A primeira é ter a certeza de que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, graças a Deus. A segunda é a confiança nos planos de Deus. Saber que Deus tá no controle de tudo. E que não adianta, uma coisa fácil. Não importa. Você pode se revoltar, ir contra Deus, ir lá fazer as cagadas tudo. Mas no final de tudo, Deus tá no controle. Então não importa o que você faça, Deus tá no controle. Então é muito mais fácil você entregar e aceitar, sofrer um pouquinho agora e depois ficar bem, do que sofrer muito a vida inteira por não estar aceitando as coisas de Deus. E por último, e a mais massa de todas, é entender que a gente tem uma missão aqui na Terra. Todos nós temos. Não importa qual. E Deus tem um caminho traçado pra gente. E às vezes isso que a gente tá passando agora é missão de Deus, é propósito, é o nosso caminho e a gente tem que passar. Então às vezes o não é esse negócio, eu tinha que receber esse não. Eu tenho várias histórias perto de mim de gente que quer muito uma coisa e só recebe não. Tanto eu quanto minha família, amigos próximos, a gente sempre tem alguém que a gente vê que quer muito algo e não consegue. E é o mover de Deus, gente. E Deus tem formas muito doidas de trabalhar, sabe? Deus tem formas muito inteligentes de nos mostrar que Ele tá certo e a gente tá errado. E Ele faz isso no amor. E é muito melhor a gente entregar e receber no amor do que enxergar na dor depois, sabe? Então o vídeo de hoje é basicamente pra gente entender e enxergar que receber não de Deus, a gente devia estar agradecendo por todos os nãos. Vitória, não é esse cara. Obrigada, Deus! Vitória, não é agora que você vai trabalhar com isso. Obrigada, Vitória, não é agora que você vai viajar. Obrigada, Senhor! Porque toda vez que Deus fala não, Ele tá preparando a gente, Ele tá ensinando, Ele tá trabalhando, entendeu? Ele tá trabalhando. Gente, eu fico pensando, coitado de Deus, né? Ele tá cuidando aqui da minha vida, eu sou uma pessoa difícil e Ele me ama. Você tá cuidando da sua, tá cuidando de todo mundo, entendeu? Ele tem muita coisa pra pensar e Ele consegue fazer uma maquete perfeita do mundo. Que a gente encontra as pessoas certas na hora certa, a gente escuta o mover de Deus aqui, aí vê o mover de Deus ali, todo mundo tá junto na alegria. Deus é tão perfeito que eu fico até meio boba, tô arrepiada, pensando, ai,
Gente, crente é meio besta, né? Perdão. A gente é besta mesmo. Quanto mais a gente vê o mover de Deus, mais a gente quer do mover de Deus. Então fica muito mais fácil. Tem uma coisa muito grande aqui acontecendo na minha vida, na minha família principalmente, que a gente ficou muito tempo falando que não era isso, que a gente não ia passar por isso. E estamos passando. Porque Deus tá mostrando pra gente que é o que a gente precisa passar. E eu tô tão tranquila, sabe? Tô muito tranquila, eu tô muito certa de que o que for que vai acontecer é trabalho de Deus. Então, gente, aceita o não de Deus, tá? Aceita o não. É muito melhor ver Deus chegando aí com uma tesoura pra te podar do que com um serrote pra derrubar sua arvorezinha. Então, vamos aceitar o não de Deus, aceitar que talvez não é agora que você vai ter aquela coisa que você queria, pra talvez depois enxergar uma coisa melhor. Um bom exemplo também de não de Deus na minha vida é muito tempo atrás, quando eu nem tinha relacionamento com ele ainda, mas ele já estava cuidando. Eu queria fazer jornalismo em São Paulo e bem na semana meio que tudo deu errado assim pra eu ir pro vestibular. E eu comecei jornalismo aqui e eu ficava pensando, gente, por que eu queria tanto ter ido pra São Paulo? E eu vi que jornalismo não era pra mim. E daí, por conta de ver que jornalismo não era pra mim, eu me encontrei na moda. E eu fico pensando, se Deus tivesse deixado eu ir pra São Paulo, imagina o que não teria acontecido com a minha vida. Às vezes eu ia estar numa profissão infeliz, eu poderia estar, sei lá, vai saber onde, às vezes sem ele, às vezes eu não teria me convertido se eu tivesse ido embora pra São Paulo. Então Deus é perfeito, ele já sabia de tudo. Ele sabia que hoje é dia 28 de novembro, eu estaria aqui sentada na frente dessa câmera gravando este vídeo porque alguém que tá me assistindo aí agora precisava ouvir. Espero que tenha sido você. Deus é muito bom. Olha, fica arrepiada. Então é isso, espero muito que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. E aceita os nomes de Deus, tá? E se você tiver com dificuldade de aceitar, ora, senta aí no seu cantinho, vai no secreto, ajoelha, não sei, conversa com Deus da forma que você quiser. E pede orientação e paciência, e mansidão, pra aguentar. A gente aguenta, com Deus fica tudo mais fácil. Muito obrigada pela companhia, deixa seu like, se inscreve, manda pra algum amigo que você acha que precisava ouvir isso aqui. E beijo enorme, tchauzinho. E até logo, porque a gente tá no dezembro da felicidade, tem muito vídeo aqui esse mês. Beijo.